pessoal do terceiro ano. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje ela é referente ao capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre o processo de formação de palavras. Muito bem, então para que a gente possa compreender, os processos formadores das palavras na língua portuguesa, primeiro a gente precisa perceber que uma palavra, geralmente, ela é constituída por vários pedacinhos. Esses pedacinhos, esses elementos mínimos de significação, nós chamamos de morfemas, tá? Então, o primeiro passo é a gente compreender o que são os morfemas, tá? E aí sim, lá na frente, nós vamos estudar os processos formadores de palavras, tá? Muito bem, eu coloquei aqui para vocês uma palavra como exemplo, menininhas, tá? Essa palavra menininhas, ela foi estruturada a partir de 4 morfemas, tá? São eles, o menim, que é o meu radical, o INH, que é o sufixo, o A é chamado desinência nominal de gênero e o S é chamado de desinência nominal de número. Então, este exemplo tá aí na tela para quê? Para que vocês percebam como que eu estruturo geralmente uma palavra, tá? Estes elementos pequenininhos, elementos carregados de significados, quando são colocados lado a lado, eles formam palavras, tá? Bom, vamos aos tipos de morfemas? Primeiro apresentado aí, é o radical. Observem essas 5 palavras que eu coloquei, como exemplo: pedra, pedrinha, pedreiro, pedrada e apedrejar. O que elas têm em comum é o radical, é essa parte em negrito, o P, E, D e R. O radical significa o quê? Ele aí concentra, tá? O significado básico de uma palavra. Podem observar que essas 5 palavras aí, todas elas estão ligadas ao universo de pedra, tá? Então, esse PEDR é chamado de radical por este motivo, por concentrar o significado básico da palavra, tá? Bom, quando você tem famílias formadas, por palavras com o mesmo radical, que é o que aconteceu neste exemplo aí, eu digo que essas palavras são chamadas de palavras cognatas, tá? Por que são cognatas? Porque possuem o mesmo radical. Um outro exemplo para que vocês possam compreender melhor. Observem: casa, casinha, casebre, casarão. Todas essas palavras têm em comum radical, o CAS. Então, elas são chamadas por este motivo de palavras cognatas, tá bom? Então, aí está apresentado o primeiro morfema, o radical. Vamos agora para o segundo morfema, afixos. Afixos, nós temos 2 tipos de afixos, o prefixo e o sufixo. Prefixo é o que você coloca antes do radical para formar a nova palavra, como aconteceu ali no primeiro exemplo. Da palavra feliz, eu vou obter a palavra infeliz utilizando o in como prefixo, tá bom? Sufixo é o que aparece no segundo exemplo. Da palavra feliz, eu posso construir a palavra felizmente, acrescentando o sufixo após o radical, tá? Então, a gente costuma dizer que prefixos e sufixos são os afixos, tá? Outro tipo de morfema aí apresentado para vocês. Prosseguindo. Vogal temática é outro morfema, tá? A vogal temática, ela pode aparecer tanto em nomes como substantivos, adjetivos ou em verbos. Tá legal? Outra coisa importante sobre a vogal temática, ela vai estar sempre ligada diretamente ao radical, tá? Mais uma coisa, vogal temática, quando você está trabalhando com os nomes, elas não aparecem com a função de designar gênero, tá? Feminino, masculino, isso não é uma função da vogal temática, ok? Em relação aos verbos, a vogal temática ela aparece logo após o radical para marcar a conjugação deste verbo. Ou seja, se é um verbo de primeira conjugação, é aqueles que terminam em ar, se é um verbo de segunda conjugação, os que terminam em er, ou se é um verbo de terceira conjugação, os que terminam em ir,
tá? Então, aqui, olha, os primeiros exemplos que eu coloquei estão relacionados, né, a nomes. Então, banana, triste e mesa. Essas vogais aí que estão em negrito são as vogais temáticas. Notem que banana não existe banano, né? Mesa não existe meso. Então foi o que eu falei. A vogal temática ela não vem para definir gênero, tá? Ela vai ser acoplada diretamente ao radical para que forme o tema, tá bom? Do outro lado, eu tenho 3 verbos, ó, falar, entender e sorrir. Eu coloquei em negrito as vogais temáticas. Notem que elas também estão conectadas ao radical, formando o tema, tá? Ó, a primeira, falar. O F-A-L é o radical deste verbo. E o A, o segundo A que está em negrito, é a vogal temática, mostrando que este verbo é um verbo de primeira conjugação, tá? A mesma coisa o segundo verbo, entender. O entende, com D até o D, vai ser o meu radical. O E, que está em negrito, é a minha vogal temática. Juntando o radical com a vogal temática, eu vou ter o tema entende, tá? E outra coisa, ele aí está marcando, essa vogal está marcando que o verbo entender é um verbo de segunda conjugação, tá? O mesmo acontece com o sorrir, tá bom? O I aí está marcando que o sorrir é um verbo de terceira conjugação. Esta vogal temática associada ao radical vai apresentar aí, olha, como tema o sorrir. Tá bom? Mais um morfema para vocês é o tema, que eu já adiantei, né? Agora falando da vogal temática. O tema é a união do radical com a vogal temática, tá? Pode ser tanto em nomes quanto em verbos, tá? Ó, por exemplo, para formar a palavra rosa, eu usei o radical R-O-S e eu usei a vogal temática A. Radical mais vogal temática, eu vou obter o tema rosa. O mesmo aconteceu com o verbo chora, tá? Eu coloquei aí, ó, o radical C-H-O-R, uni com a vogal temática A e vou obter o tema chora, ok? Bom, mais um morfema para vocês, as desinências. As desinências, elas se dividem em 2 categorias. Desinências nominais, quando estão ligadas a nomes, e desinências verbais, quando estão utilizadas ligadas a verbos, tá? Vamos primeiro falar das desinências nominais, as que estão associadas a nomes. Bom, elas podem ser desinências nominais de gênero, e aí sim vão estar ali para marcar gênero feminino e gênero masculino dos nomes, tá? Os primeiros exemplos que eu coloquei para vocês, ó, garoto, garota. Notem que o O e o A que eu coloquei em negrito não são vogais temáticas, são desinências nominais de gênero, justamente porque aparecem para designar masculino e feminino. Tudo bem? Já a desinência nominal de número, ela vai estar ali para representar o plural daquele nome, tá? Notem o exemplo que eu coloquei aí, ó, garotos. Esse S aí, olha, tá mostrando que o nome está no plural. Então, esse S é chamado de desinência nominal de número, tá? Bom, a outra categoria, outra classe de desinências, eu falei ainda há pouco, são as desinências verbais. Também aparecem em 2 grupos, tá? Nós temos desinências verbais de número e pessoa e temos desinências verbais de modo e tempo, tá? Vamos falar do primeiro, ó. Desinência verbal, número pessoal. Quando você conjuga o verbo, né? O verbo você tem ali as pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se vocês notarem aquele primeiro exemplo que eu coloquei sobre desinência verbal, número pessoal, eu coloquei cantamos. Quando eu conjugo esse verbo, tá? Eu indico aí que ele está na primeira pessoa do plural, que é o nós, justamente por conta desse finalzinho mois, que está em negrito, tá? Então, esse mois, ele é um marcador dentro da conjugação do verbo, tá? Da primeira pessoa do plural. Por isso é uma desinência verbal número pessoal, tá? O mesmo ocorreu, olha, no outro exemplo, falou. Notem que esse O que está em negrito, ele marca o quê? Ó, se eu for conjugar, eu falou. Então, esse O está mostrando, está marcando que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, que é o eu, tá? Tudo bem?
Então aí, olha, notaram o que significa desinência verbal número pessoal? São marcadores, né? São os finaizinhos ali que eu posso encontrar no verbo, mostrando o número, que é singular e plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, ok? Já a desinência verbal modo temporal, eu vou ter ali também no finalzinho do verbo pedacinhos, né? Elementos que vai estar mostrando para mim o modo. Modo verbal nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo e o tempo. Tempo nós temos, né? Cada modo tem seu tempo. Presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, enfim, tá? Observem o exemplo da desinência verbal modo temporal que eu coloquei. Cantávamos. O vá, esse elemento aí que está em negrito, ele está mostrando que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Se eu conjugar esse verbo, eu cantava, tu cantavais, ele cantava, nós cantávamos. Então, esse vá, ele é um marcador, tá, do pretérito imperfeito do modo indicativo. Por isso, é uma desinência verbal modo temporal. O mesmo acontece com o outro exemplo que eu coloquei, ó, encontrara. Eu encontrara, tu encontraras, ele encontrara, nós encontráramos. Esse ra que está em negrito, ele está mostrando que o verbo está conjugado. Em que tempo e em que modo? Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, são marcadores que me dão ali o caminho para entender qual é o tempo e qual é o modo daquele verbo. Tudo bem? Vamos para o último morfema. Vogal e consoante de ligação. Esse morfema, na verdade, ele aparece com o objetivo de ligar outros morfemas, tá? Para que eu consiga fazer a leitura ali daquela palavra nova. Por exemplo, ali, olha, o carnívoro. Esse i é chamado de vogal de ligação porque ele está ligando o radical carne junto aí, ó, do sufixo voro. Então eu precisei de uma letra para fazer essa ponte entre esses dois outros morfemas. Então essa letrinha aí, nesse caso, foi chamada de vogal de ligação, tá? A mesma coisa aconteceu no outro exemplo, só que agora com consoante de ligação. Eu tenho aí a palavra chaleira. Eu criei essa palavra, né, juntando dois outros morfemas. Chá, que é o meu radical, e o eira, que é o meu sufixo. Então, eu precisei de uma letra para fazer essa ponte. No caso aí, eu usei a consoante de ligação L. Tudo bem? Bom, apresentados todos os morfemas para vocês, agora sim nós vamos falar sobre os processos de formação de palavras. Foi necessário fazermos, né, no primeiro momento, a apresentação dos morfemas para facilitar agora o entendimento dos processos formadores de palavras. Vamos começar. Bom, nós temos na formação de novos vocábulos da língua portuguesa dois grandes processos formadores: a composição e a derivação. Vamos começar falando da composição. Nesse processo vai acontecer o seguinte: a nova palavra ela vai ser criada a partir de dois ou mais radicais que se unem, tá? Então a composição, eu tenho ali, olha, dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, ok? Temos dois tipos de composição: composição por justaposição e composição por aglutinação. O que difere uma da outra? Na composição por justaposição, eu vou unir esses radicais e não vai haver nenhuma perda de elemento, tá? Foi o que aconteceu nos exemplos, ó. Peguei a palavra couve, peguei a palavra flor, juntei, criei a palavra couve-flor e não sofreu nenhuma perda de elemento. O outro exemplo, peguei a palavra gira, juntei com a palavra sol e formei a palavra girassol. Também não sofreu nenhuma perda de elemento. Então aí eu tenho a composição por justaposição. Já a composição por aglutinação, quando eu fizer essa união de dois ou mais radicais para formar a nova palavra, vai haver perda de elementos, tá? Olha o exemplo. Eu peguei a palavra plano, juntei com a palavra alto e formei uma nova palavra, planalto. Nessa junção da nova palavra, observem aí, olha, que eu perdi a vogal O do plano. Então ficou planalto, tá? Se sofreu perda de elemento, eu tenho uma composição por aglutinação. Embora, como é que eu criei essa palavra? Eu peguei o em mais a palavra boa mais a palavra hora.
Vou embora, vou em boa hora, tá? Sofreu perda de elemento? Sim, sofreu com certeza. Se vocês olharem aí, olha, nós perdemos o H, nós perdemos um O, tá? Então aí, olha, nesta junção houve perda de elemento. Então é uma composição por aglutinação, tá? O outro processo muito comum na formação de novas palavras da língua portuguesa é a derivação. O que difere a derivação da composição é que a nova palavra ela é criada, mas continuando com um único radical, tá? A nova palavra é criada acrescentando prefixo, acrescentando sufixo, então é uma criação diferente, ok? Nós temos 6 tipos de derivação. Quais são eles? Vamos começar pelo primeiro ali, ó, derivação prefixal. A nova palavra ela é criada a partir do acréscimo de um prefixo, tá? Então, da palavra fazer, eu vou criar a palavra desfazer, usando o prefixo des. Tudo bem? Segundo é a derivação sufixal. A nova palavra vai ser criada acrescentando um sufixo. Por exemplo, da palavra real, eu vou criar a palavra realmente, colocando ali, olha, o sufixo mente na formação dessa nova palavra. Terceiro, temos derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Da palavra feliz, eu vou criar a palavra infelizmente. Notem aí que eu tenho o in como prefixo e tenho mente como sufixo. Tudo bem? Interessante na derivação prefixal é que se eu tirar um desses afixos, a palavra que sobrar é uma palavra que existe na língua portuguesa, tá? Por exemplo, se eu tirar o in, a palavra felizmente existe. Se eu tirar o mente, a palavra infeliz existe. Então aí é uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Quarta derivação é a derivação parassintética. Ela também é, né, na formação dessa palavra, também é utilizado ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Mas o que vai diferenciar a parassintética da prefixal e sufixal? É que quando eu tiro um desses afixos, a palavra que sobrar é uma palavra que não existe no nosso dicionário. Por exemplo, da palavra noite, eu criei a palavra anoitecer. Então, eu usei o prefixo ar e usei o sufixo ecer. Se eu tirar o prefixo a, vai sobrar a palavra noitecer. Ela não existe no nosso dicionário. Se eu tirar o sufixo ecer, vai sobrar a palavra à noite. Essa palavra não existe no nosso dicionário. Então, daí a classificação aí, ó, de derivação parassintética. Tudo bem? Vamos para a quinta derivação, é a derivação regressiva. Gente, quando que vai acontecer derivação regressiva? Eu vou ter ali um substantivo derivado de um verbo, tá? Esse substantivo, quando acontecer essa derivação, vocês vão perceber que a palavra vai literalmente regredir, diminuir, tá? Por exemplo, do verbo dançar, que vai ser a minha palavra primitiva, eu vou ter o substantivo dança. Perceberam aí, ó, que dança perdeu um R, houve então uma regressão? Notaram? Mais um exemplo, do verbo pescar, que vai ser a minha palavra primitiva, eu vou ter agora o substantivo pesca como palavra derivada. E neste substantivo pesca, houve a derivação regressiva. Mesma coisa, a palavra regrediu, tá? Perdeu um R, ok? Outra coisa importante, nessas duas palavras aí, o dança e o pesca, são palavras derivadas, derivação regressiva, são substantivos que denotam ação. Isso é importante a gente observar, tá? Agora, uma observação que eu faço é o seguinte: caso você tenha aí, ó, um substantivo concreto que não indica ação, aí você não vai ter derivação regressiva, tá? Por exemplo, eu tenho o substantivo âncora. É um substantivo concreto, tá? Não denota ação. Diferente de dança, diferente de pesca. Âncora não vai ser a palavra derivada. Âncora vai ser a palavra primitiva. E aí o verbo ancorar vai ser a minha palavra derivada, tá? Então tem que observar aí, olha, esse substantivo, se ele denotar aí um substantivo concreto, eu não vou ter derivação regressiva. Tudo bem? Bom, o último tipo de derivação é a derivação imprópria, que também pode vir com o nome de conversão.
O que significa isso? Essa nova palavra, né, vai aparecer dentro de uma frase, de um período. E como que eu vou compreender ali a existência de uma conversão? Eu vou ter uma mudança de classe gramatical, tá? Então, por exemplo, ó, eu coloquei aí, ó, é difícil dizer um não para filho. Se eu olhar a palavra não isoladamente, é um advérbio de negação, correto? Dentro do exemplo que eu acabei de ler, é difícil dizer um não. O que aconteceu com esse advérbio? Ele está substantivado, tá? O artigo que veio antes, substantivou, ou seja, mudou a classe gramatical desta palavra. Então aí houve uma derivação imprópria ou conversão. Tudo bem? Mais um exemplo aí de conversão. O olhar da garota é sedutor. Se eu olhar aí, ó, é muito engraçado se eu olhar. Se eu observar aí, ó, a palavra olhar é um verbo, correto? Mas este verbo, dentro desta construção agora, ó, o olhar da garota, o que aconteceu? Ele passou a ser um substantivo. Ele mudou de classe gramatical por culpa do artigo que vem antes, tá? Então, se alterou a sua classe gramatical, eu vou ter aí uma derivação imprópria, tá? Ou conversão. Tudo bem? Então, eu apresentei aí, olha, os 6 tipos de derivação, tá? Também apresentei os 2 tipos de composição. Para por aí a construção de novos vocábulos? Não para por aí, tá? Tem mais alguns que eu vou também, olha, colocar aqui na tela para vocês. Outros processos de formação de palavras. Nesses outros processos a gente não vai trabalhar aí com a ideia de derivação e de composição, tá? São processos diferentes. Então, observem. O primeiro, neologismo. É um processo de formação de novas palavras, tá? Neo vem de novo. Então, neologismo significa o quê? Eu vou inventar uma palavra que não existe, tá? Eu vou fazer isso, de repente, na construção ali de um texto, de um poema, tá? Então, é como se o autor tivesse, né, essa função. Ele tem essa liberdade de criar uma nova palavra. Por exemplo, eu coloquei a palavra internetês. Antes, né, de todo esse processo de internet, essa palavra não existia. Então, ela foi criada, ela foi inventada, tá? Então, ela é chamada de neologismo. Mais um processo aí, ó, abreviação. O que seria a abreviação? Eu vou falar uma palavra, só que eu vou tentar falar da forma mais reduzida possível, tá? Então, por exemplo, telefonema, eu posso pegar, reduzir o máximo que eu conseguir e vou falar fone. Estão vendo? Mesma coisa aconteceu com Flamengo. Eu posso reduzir Flamengo para Mengo e todo mundo vai entender aí o significado. Eu reduzi bastante, mas eu mantive o significado, tá? Outro exemplo, eu tenho a palavra cinematógrafo. Eu posso reduzir para cine. Cine vai ser, portanto, uma abreviação, tá? Abreviatura. O que significa abreviatura? É diferente de abreviação, tá? Geralmente na abreviatura você utiliza até aquele pontinho, né? Abreviatura de doutor, eu vou colocar o DR com pontinho. Abreviatura de adjetivo, eu vou colocar o ADJ com pontinho. Abreviatura de página, eu posso colocar PG com pontinho ou às vezes só o P com pontinho. Tem várias abreviaturas, tá? De professor, eu posso colocar prof com pontinho, ok? Então são abreviaturas. Sigla, o que seria a sigla? A sigla eu pego as iniciais maiúsculas, geralmente de instituições, tá? Ó, notem aí no exemplo: ONU, Organização das Nações Unidas. CSD, Colégio San Diego, tá? Então eu pego somente as iniciais maiúsculas aí, tá? Mais um processo aí, ó, reduplicação. O que significa reduplicação? Eu vou dobrar a sílaba, literalmente dobrar a sílaba para formar nova palavra. Ó, da palavra Zé, eu vou ter a palavra Zezé. Da palavra mãe, eu vou ter a palavra mamãe, tá? Algumas onomatopeias podem ser consideradas também reduplicações. Por exemplo, toque-toque, ping-pong, tá? São onomatopeias, mas que também entram nesse quadro de reduplicação. Tudo bem? E para fechar aí, olha, o nosso capítulo 7, eu estou trazendo mais um, o hibridismo. Ocorre hibridismo quando a nova palavra ela é formada por línguas diferentes, tá? Eu misturo línguas.
Observem sociologia, ó, eu tenho aí a mistura do latim com o grego, socio, latim, logia, grego. Então, quando eu misturo idiomas, línguas diferentes para formar um novo vocábulo, eu vou estar fazendo ali, olha, o uso do hibridismo. Tudo bem, terceiro ano? Então, olha, aula lançada, o que vocês devem fazer agora? Assistam, tá? Assistam essa videoaula mais de uma vez, façam as anotações pertinentes, anotem aí dúvidas. No nosso momento ali do Zoom, coloquem ali o que vocês não entenderam ou que vocês tiveram algum tipo de dúvida para a gente poder estar tentando solucionar isso da melhor maneira possível, tá bom? É praticando, é exercitando que a gente vai se aperfeiçoando. Tá bom, meus queridos? Uma excelente semana para todos e até a próxima aula.